gente parou com essa imagem que diz que a gente pode fazer melhor. A gente pode fazer melhor porque existe um tipo de operação chamada redução e que ele é implementado no OpenMP. A gente já ouviu falar dele lá na aula de software paralelo, né, dessa operação de redução, que é quando a gente tem o dado está espalhado pelas unidades paralelas, como é o nosso caso aqui. Vamos pegar nesse caso, a gente tem o nosso dado que a gente quer calcular, ele tem valores parciais separados em cada thread. Então, cada thread tem um pedacinho do resultado. E o que a gente quer é pegar todos esses pedacinhos, né, todos esses resultados parciais, e fazer a mesma operação sobre eles. Ou seja, eu vou pegar o primeiro e somar com o segundo, depois eu vou pegar o segundo e somar com o terceiro. Não necessariamente nessa ordem. Na verdade, nesse caso da adição, né, em qualquer ordem, a gente pode fazer a operação. O importante é que no final a gente tem que estar todos esses valores somados. Esse tipo de operação, né, onde a gente aplica um operador binário, como o caso da soma, e faz essa computação repetidamente sobre operandos que estão divididos entre as unidades de processamento paralelo, a gente chama essa operação de redução. Então, como é que funciona a redução? De uma forma geral, mas especificamente aqui no OpenMP. No OpenMP, a gente tem uma diretiva que pode ser adicionado uma cláusula que pode ser adicionada à diretiva paralela que se chama reduction. E como é que ela funciona? A gente vai colocar ela no final da linha, depois da diretiva paralela. Dentro do parênteses vai vir um operador. O operador tem que ser um desses operadores binários, né? Os operadores aritméticos aqui alguns operadores lógicos. E aqui dentro a lista de variáveis. Então, a gente pode, dentro da mesma região paralela, fazer várias reduções, né? Se a gente quiser calcular diversas coisas ali dentro da região paralela, no final fazer várias reduções, cada variável para o seu total, a gente pode utilizar aqui também, colocar mais de uma variável aqui na lista. Como é que isso vai funcionar com relação ao escopo da variável? Né, eu vou deixar para falar do escopo da variável quando a gente vê o código, que eu acho que fica mais claro. Vamos ver esses pontos aqui primeiro. A primeira coisa é notar que a operação de ponto flutuante ela não é associativa. O que isso significa, né? O ponto flutuante ele é armazenado, quando você faz a operação com ponto flutuante no computador, se você fizer, por exemplo, A vezes B, e depois fizer esse resultado vezes C, o resultado pode ser diferente de A vezes o resultado de B vezes C. Isso porque quando você faz uma multiplicação, as casas decimais, as últimas lá, elas precisam ser arredondadas, né? Se você tiver muitas casas decimais, você precisa arredondar antes de salvar o resultado da multiplicação. Então, se você fizer A vezes B, vai ter um arredondamento diferente do se você fizer B vezes C primeiro. Então, isso não quer dizer que o resultado vai dar muito diferente. Quer dizer que se você tiver um erro numérico muito pequeno, né? Claro que se tiver um erro numérico alto, provavelmente tem algum erro no seu código, mas se você tiver um erro numérico muito pequeno de uma execução para outra, pode ser que a ordem das operações tenha sido diferente, né? A ordem das somas, por exemplo, no nosso caso. Outra coisa é que a subtração, não é que ela é problemática, é que a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente está fazendo a subtração. Aqui tem um exemplo bem pequenininho, só para a gente ter uma ideia disso. Aqui a gente está somando os números de menos 1 até menos 4. Que teria que dar menos 10. Só que aí, quando a gente foi fazer esse código, a gente decidiu implementar dessa forma, né? Pegar o resultado como zero e subtraindo i de zero para calcular o resultado. Se a gente colocar aqui uma cláusula de redução para duas threads, por exemplo, vamos supor que a primeira thread vai fazer
o i igual a 1 e o i igual a 2. E aí a segunda thread vai fazer o i igual a 3 e o i igual a 4. Qual vai ser o valor do resultado dentro de cada thread? A primeira é menos 1 com menos 2, vai dar menos 3. A segunda é menos 3 com menos 4, vai dar menos 7. Quando você for fazer a redução, se você colocar aí que você quer fazer uma redução com operação de subtração, o que ele vai fazer? Vai fazer o que você pediu. Vai fazer a operação de subtração. Então, vai pegar menos 3 menos 7, que não era exatamente o que você queria fazer. Então, não é exatamente que a subtração ela é problemática, que a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo quando utilizar a subtração. Pode causar essa confusão, pode causar esse tipo de confusão. Próximo ponto, onde eu vou mostrar um exemplo, que é esse ponto onde a variável de redução pode ser uma array. Então, para isso, eu fiz aqui um exemplo. Deixa eu abrir ele aqui. Então, vamos entender esse exemplo aqui. Aqui eu estou criando um array de 5 posições, né, não é um código muito complexo, inicializando essa array com 0. Então, o que acontece aqui? Dentro da região paralela, eu faço com que cada thread pega aqui o ID dela, né, o ID da thread, inicialize essa array com o ID da thread. Então, na thread 0, a array vai ser 5 zeros. Na thread, como são 5 threads aqui, né, na thread 4, a array vai ser de 5 valores 4. E aí eu coloquei esse critical aqui só para a gente imprimir a array de cada uma das threads. Isso aqui é só para depuração, para a gente conseguir ver qual o valor da array para cada uma das threads, né? E aí, o que eu faço dentro dessa região paralela é, faço uma redução de soma na minha array. Olha como é que a gente especifica a array, né? Diferente das outras variáveis. Se a gente olhar aqui no... Vou adiantar aqui um pouquinho. Se a gente olhar aqui no nosso exemplo geral, né, na redução, a gente vai de uma variável que não é array, a gente vai só dizer o nome da variável. No caso da array, a gente vai dizer o nome da variável e vai dizer o tamanho da variável. Isso aqui poderia ter um zero aqui, significa que vai da posição 0 até a posição... e tem tamanho n, no caso, do 0 a n menos 1, ou quando é 0, a gente pode omitir e colocar só 2 pontos n, que significa que essa array tem n elementos. E aí eu estou pedindo para fazer uma redução nessa array. O que significa a redução quando a gente está trabalhando com array? Significa que vai funcionar da mesma forma como a gente tinha discutido antes, né? Vai pegar os valores de cada uma das threads e realizar aquela operação, só que no caso da array vai ser ponto a ponto. Então vamos rodar aqui só para a gente ter uma ideia disso. Essa é GCC menos wall PNP sample. Ok, vou executar agora. Então, o que aconteceu aqui, né? O valor para a thread 0 é tudo 0, como a gente discutiu, né? Para a thread 2 é tudo 2 e assim sucessivamente. O valor fora da região paralela, depois da redução, é a soma desses vetores ponto a ponto, né? Se a gente pegar aqui cada um desses pontos, vai dar um vetor todo de 10. Aí eu queria fazer mais um teste aqui, que é o seguinte. Na verdade, eu queria aproveitar esse código para explicar um pouco a questão do escopo. Como é que funciona a variável? Como é que funciona a variável que está dentro da cláusula de redução? A gente tinha dito
por exemplo, que as variáveis criadas aqui fora, elas são variáveis compartilhadas, né? Mas aí, se essa variável for compartilhada dentro da região paralela aqui, não faz sentido com o que a gente acabou de ver, né? Onde cada thread tinha sua array individual. Isso porque, quando a variável vai dentro da cláusula de redução, ela tem um comportamento um pouco diferente. Quando você coloca ela aqui, a variável aqui fora, ela é compartilhada, mas a variável que está sendo usada aqui dentro é uma outra variável privada. É como se você tivesse um comportamento misto entre compartilhado e privado. Então, ela é compartilhada, ela existe aqui fora, mas aqui dentro da região paralela, essa variável sendo utilizada é sempre a variável privada. Essa variável privada ela é criada quando você passa aqui na redução e ela vai receber o elemento neutro da operação. Então, por exemplo, se a operação aqui for uma soma, essa array, ou o valor não sendo array, vai ser inicializado com 0. Se for uma multiplicação, vai ser inicializado com 1, e assim sucessivamente para as outras operações. Então, essa variável privada é inicializada com 0. Aqui são feitas as operações necessárias, do jeito que você programou. Quando terminar a região paralela, o que vai ser feito é que cada uma dessas variáveis privadas, o valor de todas elas, vão ser somadas, e esse valor somado ao valor que estava antes aqui na variável do lado de fora. Então, ele pegou aqui a soma desses vetores aqui, por exemplo. Pegou a soma desses vetores aqui. Vamos pegar o último campo aqui, né? Ele pegou 0, mais 2, mais 3, mais 1, mais 4, que deu 10, e somou com o 0 que eu inicializei aqui fora. Por isso que continuou sendo 10. Né? Em teoria, se eu adiciono, colocar aqui 100, por exemplo, vamos testar de novo, compilar. Quando eu coloquei 100, a resposta agora ficou 110, porque ele pegou o 100 que estava antes e somou com o resultado da redução de dentro da região paralela, como eu tinha pedido. Então, vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Né? A gente viu aqui a redução. A gente viu a redução de uma forma geral. Voltando ao nosso exemplo do trapézio, eu vou voltar aqui só um pouquinho para a gente ver o código como estava. Né? A gente tinha aqui o cálculo local e a região crítica para poder fazer. Aqui a gente está basicamente implementando na mão a redução. Em vez disso, a gente pode só, dentro depois da diretiva paralelo, a gente pode colocar que quer fazer uma redução na variável global result. Então, e aí dentro da operação, só fazer dentro da região paralela, só fazer, adicionar o valor que é calculado por cada thread na variável global result. De forma similar ao que a gente explicou, né, no outro exemplo, o que acontece é que global result, aqui na parte sequencial, é inicializado com 0. Quando entra aqui na cláusula reduction, é criada uma variável privada para cada uma das threads. Aí essa variável privada ela é inicializada com o elemento neutro da operação, que é a adição, então o elemento neutro é 0. Então essa variável aqui ela começa com 0. E aí a thread cada uma das threads vai, né, calcula aqui o valor do seu trapézio local e adiciona na sua variável privada. Ou seja, o valor do trapézio local vai ficar aqui em global result privado. Terminou a região paralela, é feita a soma dessas variáveis privadas, né, é feita a redução dessas variáveis privadas, e esse valor é adicionado ao valor que tinha antes na variável global, na variável compartilhada. Assim a gente tem a soma da área do trapézio. Ok? Então a gente tem um código aí para fazer a inspeção, que é esse código aqui, OMP underline trap2b. E eu vou dar um tempo aí para vocês olharem, inspecionarem o código, entenderem tudo que tem lá. Ok, então, uma vez entendido como funciona a redução, a gente vai para aquele que talvez seja o principal objetivo
eu não sei se o principal objetivo, mas talvez o principal uso de OpenMP, que é paralelismo de laços for, né? Então, para isso a gente vai utilizar, a diretiva parallel for. Então, o que a diretiva parallel for faz? Ela cria um time de threads igual paralelo, só que essas threads elas vão atuar em um bloco estruturado do tipo for. Então, tem um loop for, a gente pode colocar um paralelo for antes desse loop, e aí o grupo de threads vai executar aquele for. Mas aí você pode perguntar, mas isso aí é exatamente o que o paralelo já fazia, né? A gente criava as threads lá, e as threads executavam o que tivesse, inclusive se tivesse um for, ela executava também. A diferença de usar só o parallel for, é que no caso do parallel for, ele tem que vir antes de um bloco for, isso é obrigatório, e a gente vai ver já já quais são as restrições desse bloco for, também não é qualquer bloco for. A diferença é que ele vai dividir as iterações que tem naquele bloco for entre as threads. Então, isso aqui se aproxima muito da ideia original lá que a gente tinha falado do OpenMP, que é a gente vai inserir cláusula, a gente vai ter um código, a ideia original, né, que de um código sequencial a gente consiga inserir cláusulas que vão fazer com que aquele código seja paralelo. Então, com esse paralelo for, a gente já vai conseguir se aproximar dessa ideia. Se a gente tem um laço sequencial que obedece uma série de regras que a gente vai ver aqui, a gente pode só inserir o paralelo for e aquele laço vai ser executado em paralelo. Então, aqui a gente tem um exemplo, voltando ao nosso exemplo do trapézio, né? Esse aqui é o código sequencial, a primeira versão do código trapézio sequencial que a gente tinha, a gente já discorreu sobre ele. Aqui é como ficaria o código paralelo utilizando o parallel for, nessa diretiva aqui. Então, se a gente comparar esse código com esse, a gente vai ver que ele é basicamente igual. A gente só adicionou esse pragma aqui para paralelizar esse laço que era sequencial. Então, claro que esse é um exemplo pequeno, né? Então, desse código sequencial para o código paralelo, a gente conseguiu transformar o código em paralelo só colocando esse pragma parallel for. Uma coisa importante de observar é que o paralelo, cláusula não, a diretiva, né? Que o paralelo e o for são duas diretivas que podem ser usadas separadas, né? Deixa eu abrir aqui. Eu posso criar um pragma paralelo, vou aumentar um pouquinho a fonte, pragma paralelo que vai criar a região paralela. Então, tudo que tiver dentro desse bloco aqui, ele é executado por várias threads, e em algum momento, dentro do código, eu tenho um laço, e aí eu faço um pragma for. Aqui vai ter que vir um comando for, e a gente já vai ver as regras para esse for. O que isso significa? Significa que a gente tem 3 regiões distintas, né? Nessa primeira região, na verdade, tem 5 regiões distintas. Fora aqui do paralelo, o código é sequencial, tanto antes quanto depois. Aqui dentro do paralelo, o código tem um time de threads que está executando. Então, tá todas as threads executando os mesmos comandos que estão ali. Tanto ali quanto aqui. Quando chega num pragma for, o que vai acontecer? Esse for aqui, se ele tiver, vamos pegar um exemplo, a gente tem 10 iterações e 2 threads. As 5 primeiras iterações vão para uma thread e as outras 5 vão para outra thread. A gente vai ver mais na frente que essa distribuição também pode ser diferente, mas por enquanto vamos pensar assim. O importante aqui é que quando a gente coloca o pragma for, as iterações do for são distribuídas de alguma forma entre as threads, né? Não é que cada uma das threads executa o for inteiro. Mas, por enquanto,
a gente está vendo exemplos onde a gente já faz as duas coisas ao mesmo tempo. A gente coloca paralelo for, significa estou criando as threads e já estou mandando elas compartilharem o trabalho desse for que vem aqui embaixo. Ok? Note que aqui o nosso pragma ele não tem as chaves, então o bloco é de uma linha só, que é esse comando for, que inclui a linha de baixo. Né? Esse aqui é um comando só. Esse outro comando aqui já é feito de forma sequencial, porque ele está fora da região paralela. Então, lá quando eu falei assim, a gente pode utilizar o paralelo for para paralisar laços for, só que, primeiro, tem algumas limitações. A primeira talvez seja a mais óbvia, que é só para laço for. Então, se a gente tiver um laço IO ou do IO, a gente não vai conseguir utilizar o paralelismo de loops, não usar essa diretiva para paralisar loops. E aí você talvez me diga, beleza, você não pode o IO nem do IO, mas eu aprendi lá na disciplina de programação que qualquer laço while do while tem um equivalente utilizando for, né? As três formas de representar laço, elas são intercambiáveis. E isso é verdade. Porém, isso não vai ajudar a gente aqui. Por quê? Porque existem algumas regras para a construção de laço for para que eles sejam paralisáveis. Basicamente, o paralelo for ele vai funcionar se as partes aqui que definem o laço sejam feitas de uma forma onde a gente consiga previamente dizer esse laço vai ter N iterações, esse laço vai ter 10 ou 20 iterações. Então, que seja contável a quantidade de iterações do laço. Isso está escrito aqui com outra forma, né? Dizendo que a gente tem que ter um índice, dizer qual é o valor que vai começar, tem que dizer qual é o valor que vai terminar, e tem que ter um incremento aqui, as regras do incremento, né? Você pode adicionar, subtrair. O incremento pode ser maior do que 1, pode ser 1, mas é basicamente um laço assim, muito, muito bem definido. A gente sabe o passo, sabe o valor inicial e sabe a quantidade de iterações. Outra coisa é que a variável de controle, né, que aqui ele chamou de index, ela tem que ser ou inteira ou um ponteiro. E se for um ponteiro, tem que ser um ponteiro para inteiro. Né? Aqui, por exemplo, as expressões do valor inicial, do incremento e do valor final, elas têm que ter tipos compatíveis. Então, se o index for um ponteiro, o incremento tem que ser do tipo inteiro. Então, esse ponteiro, na verdade, é um ponteiro para inteiro, né? O que acontece se a gente colocar uma expressão que não siga essas regras? Né? Se vocês deram uma olhada lá no livro, eu não lembro exatamente o erro que dá agora, mas ele dá um erro dizendo que aquele laço não pode ser paralisado com o pragma OpenMP. Outra coisa, a gente pode querer dar uma desperta e dizer assim, beleza, eu vou definir aqui as minhas cláusulas do for, tudo direitinho com as regras, mas aí lá dentro do for eu vou usar o return, por exemplo, para poder interromper, de repente, se eu achar que já chegou no resultado. Ou então eu vou utilizar um break, né, para sair desse for. Então, esse caso também aqui também não vai funcionar. Ou eu vou mudar o incremento, vou mudar os valores da variável dentro do for. Também não vai funcionar. Então, basicamente, a gente vai conseguir paralisar o laço for se ele for bem simples, digamos assim, né? Comparado com essas outras estratégias. Mas se ele for estruturado, essa é a palavra melhor. Se ele for um bloco estruturado, então a gente consegue paralelizar o laço. A gente não pode mudar essas variáveis durante o laço, porque senão a gente vai ter o mesmo erro. Vamos ver esse exemplo aqui, que mostra uma outra questão com os laços paralelos, né, os laços que a gente quer paralelizar.
além dele seguir aquelas regras lá, ainda assim pode ser que a gente não consiga paralelizar corretamente. Sem seguir aquelas regras, o código vai rodar, porém existe esse caso aqui, que é o caso de dependência de dados, onde mesmo o código executando, ele pode dar um resultado diferente do que o que a gente queria. Então vamos ver o que ele está dizendo, o que esse exemplo está dizendo. A gente está executando aqui em cima um código sequencial, código de Fibonacci, né, onde o F Fibonacci, né, o elemento 0 é 1 e o elemento 1 é 1, e aí do 2 até o n é só a gente pegar os dois anteriores, né? O i-1 mais o i-2 dá o i. Então, se a gente olhar aqui esse for, ele segue as regras que a gente colocou aqui, né? Ele tem o valor inicial, que é 2, o valor final está definido e o incremento está definido. Então, a gente sabe que ele vai fazer aqui n menos 2 iterações. A gente sabe a quantidade exata de iterações. Até aqui, tudo bem. Então, eu posso ficar tentado a pensar que eu posso colocar meu pragma, OMP paralelo for aqui. Nesse caso, a gente está executando com 2 threads. E ele vai funcionar e, de fato, ele vai compilar, não vai reclamar e vai executar o código. Porém, se a gente executar esse código, a gente vai ver algumas vezes esse resultado, que é o resultado correto. A gente fez com 2 threads aqui para simplificar o exemplo. Algumas vezes vai dar esse resultado, que é o resultado correto, só que algumas outras vezes a gente vai ver esse resultado. Quando dá certo por quê? Porque em alguns casos pode ser que a thread 0 ela calcule a porção dela todinha antes da thread 1 começar a trabalhar. Então aí dá certo. A thread 0 calculou esses 4 pontos aqui, logo, quando a thread 1 pegar esses 2 pontos aqui já estão calculados, ela faz o cálculo recursivo e dá certo. Porém, se acontecer de, quando a thread 0 for calcular esse ponto aqui, esses 2 pontos, ou um deles, não estarem calculados, o valor daqui vai dar errado. E aí esse erro vai se propagando para o cálculo dos próximos. Ok? Então, o que está acontecendo aqui é o que a gente chama de dependência de dados. Né? A gente tem que o valor, para calcular o valor de uma iteração i, a gente depende de outras iterações do mesmo laço. Sendo que essas outras iterações, potencialmente, são designadas para outras threads. Então, quando existe uma dependência de dados, a gente tem duas possibilidades. Uma é tentar resolver a dependência. Em alguns exemplos, talvez seja só a forma com que a gente implementou a solução que criou a dependência, a gente consegue se livrar dessa dependência. E se não tiver como se livrar da dependência, então não tem como paralelizar esse laço. Embora o programa vá compilar, não vai dar nenhum erro, nenhum warning, mas o resultado vai ser incoerente. Ok? Então, dependência de dados é uma coisa que a gente tem que estar muito atento quando for fazer paralelismo. Aqui acho que é um pouco do resumo do que eu tinha acabado de dizer, né? Que o compilador ele não checa por dependência entre iterações. Então, a gente tem que, nós como programadores, temos que olhar as variáveis que são lidas ou escritas em uma iteração e que são escritas em outras, que é o que acontece aqui. Esse i-1 e i-2, eles estão sendo lidos aqui nessa iteração, mas são escritos em outros, possivelmente ao mesmo tempo. Como a ordem das threads ela é não determinística, então a gente não pode fazer dessa forma. Para a gente trabalhar, naquele caso lá do Fibonacci, a gente não tem uma fórmula para eliminar a dependência de dados, mas nesse aqui do Pi é um exemplo diferente, né, sobre o mesmo assunto. Então, uma das fórmulas de fazer uma aproximação do valor de π é essa aqui. 4 vezes essa sequência, né? Que é a sequência de 0 até infinito, menos 1 elevado a k, 2 sobre 2k mais 1. Né? Quanto mais, na verdade, não necessariamente precisa ser infinito aqui, né? A gente coloca um valor, isso aqui é o parâmetro n dessa função, e quanto maior o n, quanto mais tender a infinito, melhor a nossa aproximação. Então, a gente pode fazer
Então, a gente pode fazer esse programa aqui, sequencial, para poder calcular, implementar essa fórmula. Né? A soma, que no caso aqui é o valor é o valor desse somatório, ela começa com zero, nesse programa sequencial, e aí a gente vai fazer cada uma das iterações desse somatório, somando o fator, que começa com 1, né, porque k elevado a zero dá 1, então aqui começa com 1, sobre 2k mais 1, e aí para a próxima iteração, que é a iteração 1, eu pego o fator e mudo o sinal dele. Então, se ele era 1, vai ficar menos 1. Então, na iteração, quando k é igual a 1, vai ficar menos 1 sobre 2 vezes menos 1 mais 1, e assim sucessivamente até a gente concluir o resultado desse somatório. Concluir o resultado do somatório é só pegar e multiplicar por 4, que a gente tem a aproximação de π. Então, a gente acabou de aprender, né, o paralelo for, e aí a gente viu que tem esse laço aqui que segue as regras, né? O k igual a zero, k menor que n, k mais mais. Dado o valor de n, eu sei exatamente quais são as iterações e quantas são as iterações desse laço. Então, pelas regras de paralelismo com o PMP, com o paralelo for, eu posso utilizar um paralelo for aqui, e já me ajuda também que eu posso utilizar a cláusula reduction para pegar somas de cada uma das threads, né? Esse laço aqui vai ser dividido entre as threads, eu pego a soma de cada uma das threads e faço a redução para essa variável compartilhada aqui fora. Ok? Essa é uma solução que vai compilar, mas ela tem alguma coisa errada, né? Pelo que a gente acabou de ver. Aqui o problema que a gente tem é um problema similar ao anterior. Né? Qual era o problema no anterior? Para calcular a iteração na iteração i, eu preciso do valor da iteração i menos 1 e da i menos 2, ou seja, eu preciso do valor de uma iteração, o valor está sendo escrito em uma iteração, está sendo lido na outra. Se a gente olhar aqui, a gente tem a mesma coisa com a variável factor, certo? Na iteração k, eu digo qual é o valor da variável factor, esse valor aqui ele vai ser utilizado na iteração k mais 1. No caso, na iteração k igual a zero, eu digo que o factor que vai ser utilizado no k igual a 1. No k igual a 1, eu digo o valor de factor na iteração k igual a 2, e assim sucessivamente. Então, o problema aqui é que a gente tem uma dependência de dados também. Né? Imagine, deixa eu ver aqui, por exemplo, para todos os valores de k ímpares, o valor de factor tem que ser negativos, não é isso? Então, vamos supor, por exemplo, que a gente divide esse laço aqui, são 10 iterações, e a gente divide da iteração 0 até a iteração 4 para um laço, e da 5 a 9 para outro, para um laço não, para uma thread, e da 5 a 9 para outra thread. Essa segunda thread, ela vai começar com k igual a 5. Então, ela vai começar com k igual a 5, o fator dela era para ser menos 1. Porém, quando ela começou com k igual a 5, o valor que está aqui em fator, ela vai pegar... Opa! Aqui, k igual a 5, o valor que está aqui em fator, que ela vai pegar é o valor aqui da variável compartilhada, né, que era 1. Então, aqui a gente está, por causa de uma dependência de dados, a gente está inserindo um erro no nosso código. Cada uma das threads que for começar com a interação que é ímpar, ela vai pegar o valor de fator errado. Fora que nesse caso, fator é uma variável compartilhada, não é isso? Fator é uma variável compartilhada, ela é criada aqui fora. Então, a gente vai ter várias threads tentando acessar fator ao mesmo tempo. E aí, como é que a gente pode consertar isso? O outro problema era da variável lá, que é uma variável, a variável fator, ela é compartilhada e não era para ser compartilhada, porque se for compartilhado, você vai ter threads atualizando o fator ao mesmo tempo. Como é que a gente resolve isso? Nesses dois problemas. A gente tem uma dependência aqui e tem
fato da variável ser compartilhada quando a gente precisaria que ela fosse privada. Então, para resolver isso, a gente vai ver uma coisa nova e a outra é só uma estratégia, né? Se a gente olhar aqui a fórmula original, a gente vai ver que foi a gente que inseriu essa dependência de dados aqui, né? Na hora que a gente foi implementar, a gente criou essa estratégia de ficar alternando o fator a cada iteração e a gente inseriu a dependência de dados. O problema original, ele não tem uma dependência de dados. O cálculo de uma iteração desse somatório, ele só depende da iteração K, não depende de outra iteração. Então, a gente pode simplesmente voltar para a fórmula original, né? Voltar para a fórmula original e ou próximo da fórmula original e implementar. Então, aqui o que a gente fez? Se o K for par, é para não ter que calcular menos 1 elevado a 1 milhão, por exemplo, que seria um cálculo custoso, simplificou esse cálculo fazendo que se o K for par, o 1 elevado a K, menos 1 elevado a K é 1, e se não, o fator é menos 1. Então, aqui o nosso cálculo do fator não depende mais da iteração anterior. E a outra coisa é utilizar aqui essa cláusula. Isso aqui é novo, certo? A gente vai ver mais detalhes sobre isso mais na frente, mas o que essa cláusula faz? Ela diz assim, essa variável aqui, mesmo ela tendo sido criada lá fora, né, factor já existia aqui antes, no nosso exemplo, aqui não está, mas no código anterior estava, mesmo ela já existindo antes, eu quero que ela seja privada. O que isso vai fazer? Vai criar, dentro da região paralela, uma variável com o mesmo nome da variável lá de fora, com um valor não definido. É como se aqui dentro da região paralela você estivesse colocando double factor ponto e vírgula. Então ele está dentro da região paralela, ele vai utilizar essa variável factor como uma variável privada. É isso que a cláusula private, que é uma cláusula da diretiva paralelo, é isso que a cláusula private faz. Aqui a gente pode colocar uma lista com as variáveis que foram criadas lá fora, mas que aqui dentro dessa região a gente quer que elas sejam privadas. E aí o comportamento é esse, né? Ela é criada uma variável privada aqui dentro, com valor não inicializado, isso é importante lembrar, e quando termina a região paralela, como essa variável ela é do escopo, como ela é do escopo da região paralela, ela não existe fora. Fora vai voltar a mesma variável que já existia antes, a factor lá antes, que já existia, ela vai continuar aqui fora na região sequencial. Ok? Para ter certeza que a gente entendeu isso aí, vamos fazer uma inspeção no código, né? O código que agora é o mp underscore py.c. Então, último assunto rapidinho para a gente terminar a aula, né? É sobre a cláusula default. Então, a gente acabou de conhecer aqui essa cláusula private. Significa que aquela variável, mesmo ela tendo sido criada fora da região paralela, por padrão era para ser compartilhada. Se eu colocar aqui no private, ela vai ser uma variável privada dentro da região paralela. Uma boa prática de programação paralela é a gente estar relacionado com essa aqui, a gente vai ver já já como elas estão relacionadas, é utilizar a cláusula default none. O que ela faz? Ela faz com que o compilador vai exigir com que a gente especifique explicitamente qual é o escopo de cada uma das variáveis que está entrando na região paralela. Então, se a gente colocar aqui, se a gente colocar aqui nesse exemplo um default none, por exemplo, vamos fazer isso agora? Vou mostrar aqui rapidinho. Se eu colocar aqui, esse é o código que vocês acabaram de executar, certo? Vou colocar um default none. Lembra que essa é uma cláusula da diretiva paralelo, certo? Não é necessariamente do for, ela é da diretiva paralelo. O que vai acontecer é que eu vou ser obrigado, vou pegar aqui a linha de compilação,
que aconteceu aqui, ó? Está dizendo, na linha 40, a variável n não foi especificada da definição da região paralela. Estou criando a região paralela aqui nessa linha, mas não estou dizendo, não estou especificando que é a variável n. Por que isso aconteceu? Sendo que agora há pouco a gente estava rodando e não estava dando erro nenhum. Né? Por que agora deu erro? Porque eu coloquei, cadê? Coloquei o defonone, que significa que qualquer variável aqui dentro dessa região paralela, né, dessa aqui, eu tenho que especificar o escopo dela. Antes a gente tinha aquele padrão, né, que se foi criado fora é compartilhado e criado dentro da região paralela, ele é privado. Com as exceções da variável da redução, que tem aquele comportamento misto, né, lá fora ela é compartilhada e dentro ela é privada, e da variável de controle dentro de um paralelo for, que ela é sempre privada. Então, essas aí a gente já não precisa especificar. Vê que aqui não está especificada, nem o sum, nem o i, não estão especificadas, e o compilador só reclamou do n, porque o sum e o i já estão subentendidos qual é o escopo dela. Já o n não está subentendido. Então, quando eu coloco o defonone, eu me obrigo a descrever cada uma das variáveis, qual é o escopo dela. E isso é uma prática de programação paralela muito boa, porque muitas vezes a gente acaba não tendo certeza, né? O código maior, a gente acaba confundindo, acha que a variável ela é privada e, na verdade, ela é compartilhada, e aí a gente pode causar erros no nosso código por causa disso. Então, é sempre uma boa prática, na hora que você vai criar um pragma MP paralelo, colocar logo aqui na sequência defonando.